Oi pessoal, Amanda por aqui e no vídeo de hoje vou ensinar a vocês como finalizar essa peça no bastidor de bambu. O bordado do vídeo tem tamanho de 20 por 20. Eu sempre inicio passando as peças por conta das marcações que foram feitas com a caneta Fantasminha. E para que essa peça não tenha nenhum tipo de possíveis queimaduras, eu sempre gosto de passar o avesso. Então, só para vocês perceberem que a caneta ela já vai se apagando. Vou passando todo o avesso com bastante calma, principalmente ali acima, né, das linhas do bordado, para que ele se mantenha perfeitinho. Esse ferro que eu estou usando, ele é da marca Gabor. Ele não tem ajustes de temperatura, porém, é um ferro maravilhoso. Eu uso ele de forma exclusiva para os bordados. Então, vou passando ali com bastante calma, de forma que a peça fique toda retinha. Eu levo cerca de uns 3 a 5 minutos para deixar essa peça bem passada. Então, eu vou passando inicialmente o avesso, depois eu viro a peça, eu vou passando só na parte do tecido, não passo em cima do bordado, tá? Logo em seguida, eu já venho com a minha cola branca. Então, eu vou despejar um pouquinho da cola ali, só para que a gente consiga dispor essa cola melhor em cima do nosso bordado. Tô mostrando aqui que saíram todas as marcações, olha só. Aí eu já venho com a cola branca. Amanda, que cola branca é essa? Cola escolar, cola simples. Eu sempre gosto de passar com o auxílio de um pincel para ter certeza de que todo bordado vai estar com a cola, né? Então, eu pego um pincelzinho ali, vou passando por cima com bastante calma. Essa é a forma que eu trabalho há mais de um ano e é a forma mais prática e fácil que eu encontrei de finalizar os meus bordados, tá? Por isso que eu tô replicando aqui sem cortes, é um vídeo completinho. E aí eu vou espalhando essa cola por toda a extremidade, né, do nosso bordado. Não economizo em cola, eu passo bastante cola mesmo para ter certeza de que o bordado vai ficar perfeitinho. Então, eu passei ali inicialmente no nome e depois eu já venho passando na minha ilustração. E aí eu vou transmitindo essa cola por toda a extensão do desenho. Eu gosto de utilizar um pincel bem pequenininho para que a cola não fique sobrando, sabe? Então, o pincel vai exatamente em cima dali do espaço onde eu quero. Passei cola em todo o bordado e vou deixar ele secar totalmente antes de finalizá-lo no bastidor. E agora entra a preparação do bastidor. Então, pego exatamente o mesmo tecido que foi utilizado para poder fazer o bordado. Eu faço esse primeiro encaixe aqui, ó, só para que a gente consiga ter uma marcação de como ele vai ficar no bastidor. Esse bastidor que eu estou utilizando é o de bambu, ele é bem sensível. Então, toda a preparação dele deve ser feita com bastante calma para que o bastidor fique em perfeito estado. Então, a primeira parte, para poder finalizar, vai ser passar uma cola de silicone. Logo em seguida, eu já venho com o tecido acima. Esse tecido foi passado também, tá bom? Aí, eu venho com o bastidor, né? Pra poder fazer a junção ali do tecido com o outro. E ele precisa ficar assim, ó, extremamente esticado. E vou deixar isso secar totalmente também. Depois de seco, eu já retiro, tá vendo que ficou coladinho? Aí, eu vou colocar o quê? O meu bordado acima desse tecido. Aquele bordado que foi colado no bastidor vai ser o avesso da nossa peça, tá? Então, por isso que eu disse que tinha que ficar bem esticadinho. Aí, eu venho fazendo o ajuste com o bordado, de forma que ele fique bem centralizado na nossa peça. Como eu disse para vocês que esse aqui é um bastidor de bambu, ele é extremamente sensível. Então, neste momento aqui, ó, que eu vou fazer o encaixe, eu preciso ter precisão e preciso ser delicada ao mesmo tempo, pois, caso contrário, a peça pode vir a quebrar. Então, ele encaixou, você teve a firmeza ali de encaixar ele, agora chegou o momento onde você vai precisar ajustá-lo, né? Nas laterais, e depois você vai fazer os puxinhos no tecido do bordado, de forma que ele fique bem retinho. Atrás ficou retinho, agora o nosso trabalho vai ser puxar essa frente.
Então, você vai começar a fazer malabarismo. Olha só, eu vou puxando o tecido bem devagar, de forma que ele fique bem retinho. Vou fazendo isso em todos os lados. Aqui tá um pouquinho levantado, vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar de forma que toda a peça fique uniforme. Olha só, a peça já ficou toda uniforme e à medida que eu for trabalhando, eu vou vendo o que dá para puxar mais, como que eu consigo deixar essa peça mais retinha, para que o resultado fique bem bonito, né? E faço a mesma coisa com o de baixo também. Agora, gente, chegou uma das partes mais importantes, que é tirar o excesso do tecido do avesso. Vocês estão vendo que esse tecido que eu estou cortando é o tecido do avesso da peça. Então, eu vou cortar ele bem rente ao nosso bastidor. Reforçando mais uma vez que esse tecido que eu estou cortando é o tecido do avesso da peça. E aí, eu cortei com bastante cuidado para que não cortasse o tecido do nosso bordado, tá? Então, eu vou cortando ali com bastante calma, tranquilidade, reforçando que a finalização é uma das partes mais importantes do bordado. Recortei a parte do tecido avesso, olha só como é que ficou bem rente. Agora, iremos fazer o segundo recorte, que é o recorte de acabamento. Então, eu dei uma leve ali, ó, marcação com a caneta no tecido do bordado, de forma que ele ficasse bem rentinho ao nosso bastidor. Olha só a marcação que eu fiz. Para ter uma noção do que eu vou cortar de tecido, eu vou circulando do mesmo tamanho daquela base que a gente teve. Olha só, eu circulei toda a peça e depois eu já venho recortando com a tesoura. Novamente, preciso reforçar que a finalização é uma das partes mais importantes, então faça tudo com bastante calma. Fiz todo o recorte daquele excesso de tecido que havia ficado e agora nós iremos fazer o arremate final. Fica assim, olha só. Agora iremos fazer o arremate final. Eu dei uma dobradura ali só para ver se ia ficar bem rente ao bastidor e já venho fazendo pequenos cortinhos de forma que fiquem quadradinhos. Olha só, aqui eu tô usando a tesoura de arremate porque eu acho que é mais fácil de trabalhar com ela para poder fazer esses picotinhos. Então, eu faço picotinhos por toda a extensão desse tecido, né, para finalizá-lo. Só que aí, antes de picotar tudo, eu me esqueci que eu gosto de passar cola, porque a cola ela vai meio que endurecendo, então para colar o tecido acaba sendo um pouco mais fácil. Então, eu dei uma pausa ali rapidinho, já vim passando a cola por toda essa extensão aqui do bastidor e depois, em seguida, eu já reiniciei os picotinhos, né, com a minha tesourinha de arremate. Gente, o vídeo, ele é bem ilustrativo, né? Então, mesmo que você não queira escutá-lo com a narração, você pode somente assisti-lo sem o áudio, para que você consiga pegar muito fácil. Então, terminei de fazer os picotes e já venho fazendo as dobraduras em cima daquela partezinha onde nós passamos a cola. E é isso aqui, ó. Você vai dobrando. Se você perceber que precisa passar mais cola, é só você pegar o pincel e pincelar a cola em cima do tecido ou até mesmo em cima do bastidor. Não tem mistério. É isso aqui que vocês estão vendo na prática mesmo, tá? É um vídeo sem recortes, é um vídeo bem direto, reto, para que vocês consigam finalizar um bastidor com facilidade. E para finalizar, eu tô passando ali, ó, a parte de cima do pincel, só para ter certeza de que tudo vai ficar bem colado. E eu percebi que em algumas partes precisava de mais cola, peguei um pouquinho de cola com o pincel e pincelei. Deixei secar bem e logo em seguida eu já venho com esse cordãozinho aqui para a gente poder finalizar a peça. Então, eu fiz a medição ali para ver o tamanho certinho, né, desse cordão que eu ia usar para poder finalizar a peça e faço um recorte com a tesoura. Muita atenção nesta parte, porque ela é essencial. Agora, estamos nos instantes finais. Eu peguei a minha peça, coloquei ela bem centralizada, de forma que eu entendesse o que era
a parte de cima e a parte de baixo do bastidor. Eu venho passando a cola de silicone, que é a cola de artesanato, somente na lateral da peça, com bastante cuidado, de forma que ela não encoste nesse tecido que foi bordado. Vocês estão vendo que eu tô passando somente na lateral, né? E essa parte aqui de cima, que foi a parte cortada, ela vai se encaixar perfeitamente na base central ali, ó, do nosso bastidor, que é a parte de cima. Por que a parte de cima? Vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, você vai fazendo o ajuste, vai deixando isso bem coladinho. É interessante que a cada colagem que você faça, antes de finalizar a peça, você deixa a peça secar bastante, somente para após dar continuidade. E agora, iremos finalizar com a etiquetinha de couro e esse cordãozinho. Lembrando que todos os produtos que são utilizados no vídeo estão aqui na descrição do vídeo. Deixei secar bastante e agora iremos finalizar no nosso bastidor. Passo bastante cola de silicone, que é a cola de artesanato, e eu venho naquela partezinha ali, ó, tá vendo? A parte central? Ali, ó, onde estavam as emendas, eu colo exatamente acima das emendas. E aí, eu vou deixar isso secar a vida inteira. Eu deixei isso secar a noite inteirinha antes de dar o próximo passo. E a peça, ela fica bem coladinha, por isso que eu falo que é importante você seguir todo passo a passo para que o resultado seja bem interessante também. E agora, os instantes finais, passando o hipermeabilizante, é isso que vai proteger a nossa peça de água, poeira. Então, eu gosto de jogar 2 jatos, tanto na parte da frente quanto na parte do avesso, isso antes de entregar ao cliente. E finalizamos!